Fala pessoal, primeiramente muito boa tarde, mais uma semana incrível começando. E para quem não nos acompanhou na semana passada, a gente teve alguns problemas técnicos com o vídeo de quinta-feira, tá? O vídeo de quinta-feira seria a parte 2 do checklist da primeira análise do projeto arquitetônico antes de iniciar os projetos de instalações. Nós estávamos falando precisamente sobre o projeto hidrossanitário. Mas o que aconteceu? Eu gravei todo o vídeo de quase 30 minutos e provavelmente eu cliquei em algum comando ou cliquei em algum lugar que ele zerou o áudio. Então eu fiquei sem áudio o vídeo todo. Mas enfim, que não nos deixamos abalar por isso. E hoje eu tô aqui para passar para você o que foi gravado na quinta-feira, mas ainda um pouco mais intensificado cada um desses itens do nosso checklist, tá? Para quem não assistiu a parte 1, eu gravei ela na semana retrasada, tá? Então, na semana passada ia ser a parte 2, que tá sendo hoje, mas eu gravei a parte 1 na semana retrasada. O que é esse checklist, Júlia? Para que serve esse checklist? Então, esse checklist, ele serve para a gente analisar o projeto arquitetônico. Claro que depois que a gente é contratado para fazer o projeto de instalações, a gente analisa o projeto arquitetônico para verificar se o projeto arquitetônico já tem todas as informações que a gente precisa para desenvolver o projeto de instalações. Porque o que acontece muitas vezes? A gente recebe muito projeto de arquitetura que não contém todas as informações necessárias. Projetos que são incompletos. Muitas vezes projetos que simplesmente foram para aprovação na prefeitura, mas não para ser um projeto executivo, tá? Isso acontece bastante no escritório, provavelmente vai acontecer em algum momento com você também. Então a gente tem esse checklist com o principal objetivo de quê? De reduzir o nosso tempo de projeto, nossos retrabalhos que a gente tem durante o projeto. Então a gente reduz muito o retrabalho durante o projeto com esse checklist, com essas definições, esses itens todos certinhos para a gente projetar a forma mais assertiva, tá? Então a gente reduz muito tempo, a gente dá agilidade e como a gente segue um método, que a gente tem um fluxo de projeto, etapa por etapa, se a gente tem algum item, por exemplo, que empaque a etapa 3, a etapa 4 eu já vou começar ela atrasada no nosso cronograma. Então a gente não tem um fluxo constante. Então o que a gente faz nesse checklist? A gente tem todos os itens de todas as instalações do projeto, hidro, sanitária, pluvial, itens construtivos que a gente precisa definir antes de iniciar o projeto de instalações. Mas, Júlia, e se o arquiteto ou arquiteta ainda não tem definido ou o proprietário não tem definido? A gente não inicia o projeto de instalações antes de ter todas essas definições certinhas, definidas tanto pelo proprietário quanto pelo arquiteto ou arquiteta, porque tem vários itens que não são de responsabilidade apenas do arquiteto ou da arquiteta. É também de responsabilidade do proprietário definir esses itens, essas informações do projeto. Então, quando a gente não tem essas informações do projeto, a gente não inicia o projeto de instalações, tá? Mas por que, Júlia, você não vai fazendo e quando chegar nessa etapa você aguarda daí? Porque a gente interrompe um fluxo de projeto que não nos traz produtividade, não nos dá agilidade e só reduz a nossa hora de trabalho. E não é isso que definitivamente a gente quer. Então, a gente faz todas essas definições e depois a gente inicia o projeto porque, por exemplo, o seguinte... vamos dimensionar o alimentador predial, que é o quê? A tubulação que vai ligar a rede do município, da concessionária que está passando pela rua, até o meu reservatório superior, por exemplo, tá? Sem reservatório inferior nesse caso. Então, vai ligar a rede da concessionária até meu reservatório superior. Aí eu vou fazer todo a modelagem, todo o traçado, o dimensionamento dessa rede com a entrada do hidrômetro pelo lado direito do lote, porque não foi indicado no projeto arquitetônico e como ainda não me passaram essa informação, eu optei
por passar pelo lado direito, tá? Pode ser mais fácil para mim, então fica um traçado um pouco melhor aqui, eu vou passar pelo lado direito. Aí o que acontece? Dá uma semana de projeto, o arquiteto ou a arquiteta informa que não, que vai ser passado do lado esquerdo do lote a entrada de energia e a entrada de água pelo lado esquerdo do lote. E aí o que eu tenho que fazer? Desfazer o que eu tinha feito e refazer toda a modelagem, todo o dimensionamento não, mas boa parte dele, fazer as verificações de pressão para ver se a concessionária vai atender a minha pressão até o reservatório superior, refazer esse dimensionamento, refazer modelagem, refazer o detalhamento ali do projeto. Então, a gente não inicia realmente o projeto de instalações sem essas definições, tá? Então, a gente não pode ser ansioso ou ansiosa nessa etapa de botar a mão na massa e iniciar o projeto sem essas definições, tá? Quem nos acompanha no treinamento e segue esse método de fluxo de projeto constante, que é um projeto mais assertivo, segue esse checklist. Então, todos os itens, todas as informações, especificações que não estão lá no projeto arquitetônico, a gente ou marca uma reunião ou a gente envia por e-mail cada um desses itens para o arquiteto, proprietário, para a arquiteta, enfim, para o responsável para cada item desse, tá? Então, só depois disso, a gente vai iniciar definitivamente o projeto de instalações, tá? E esse checklist, ele também, a gente utiliza bastante pelo seguinte, quem sabe se você está começando a fazer projetos agora ou já está desenvolvendo projetos, você sabe que tem algumas questões que às vezes a gente não se dá conta no início do projeto, que a gente vai se dar conta quando a gente está desenvolvendo alguma etapa do projeto. E para a gente não ficar cada dia mandando uma mensagem, mandando um e-mail, tanto para proprietário quanto para arquiteto ou para arquiteta, a gente já certifica da maioria, tá? 95% dos itens que a gente precisa do projeto antes de iniciar. Então, a gente já envia um e-mail e tem isso, item 2, item 3, item 4. Cada um dos itens que a gente precisa da definição antes de iniciar o projeto. Então, aí, se caber ao arquiteto, ele vai atrás dessas informações. Se couber ao proprietário, ele vai atrás dessas informações e a gente vai ficar aguardando essas informações realmente para começar de vez e colocar a mão na massa do projeto, tá? Ninguém aqui tá com tempo disponível para ficar perdendo tempo, para ter retrabalho desnecessário com o projeto, tá? Porque não é uma definição que foi informada no início e foi alterada no meio do projeto. É uma definição que você nem tinha, então você está supondo que pode ser assim ou pode ser assado. Então a gente não faz isso, principalmente com locação de shaft. A gente não segue, não começa a distribuir prumadas, por exemplo, de tubos de queda de esgoto, sem ter a definição certa, sem ter a confirmação certa do arquiteto, da arquiteta ou do proprietário em relação aos shafts. Porque para nós muda muito se o shaft está aqui ou se ele está daqui 1 metro. Então a gente precisa fazer toda a nossa instalação o mais assertivo possível e para ser realmente ser executada lá na obra, tá? Eu vejo que tem muito projetista, que a gente já teve que refazer projeto de projetista, que se negou a fazer a atualização do projeto porque ele não tinha as definições e o que ele ia fazer lá? Ele simplesmente supôs que o shaft ia ser ali, supôs que podia passar tubulação por lá e entregou o projeto daquele jeito. Só que aí, na hora de ser compatibilizado esse projeto, de ser analisado esse projeto, antes da construtora executar o projeto, não viu-se que não pôde-se passar a tubulação por ali. E isso acontece muito. Aí o que acontece? Não querem pagar mais, o projetista não vai fazer de graça, realmente. E o que acontece? O projeto chega incompleto lá na obra. O projeto chega sem poder ser executado. Então, a gente segue todas essas etapas do checklist, um anteprojeto do projeto de instalações, para depois entregar o projeto definitivo, detalhado, compatibilizado, zeradinho, para ser executado lá na obra, tá? Então, esse é um dos principais objetivos do nosso checklist. Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar aqui embaixo. Tá disponível no Instagram, tá disponível no YouTube também. Então você pode assistir a parte 1, que a gente fala dos principais itens para a parte hidráulica do projeto, tá?
tanto de água fria quanto de água quente. E hoje eu vou passar para vocês alguns dos itens mais importantes que são bem, como é que eu posso dizer? São bem importantes mesmo para o projeto sanitário, tá? Que vão contemplar todo o nosso projeto hidrossanitário da edificação que você vai estar projetando. Então, eu recomendo que realmente você anote esses itens. Muitos deles vão parecer bem óbvios, só que às vezes passa. Às vezes passa quando a gente está fazendo essa primeira análise, a gente não se dá conta que precisa levar em consideração esses itens. Então, sim, eu falando aqui para você vai parecer bem óbvio alguns deles, mas você saiba que às vezes, quando a gente vai analisar um primeiro projeto sem ter um norte, a gente acaba passando por alguns itens que são necessários para desenvolver os projetos de instalações, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro item, como eu já antecipei, vai parecer bem óbvio para você, mas é bem importante que a gente tenha essas informações no projeto, que são os pontos que a gente vai precisar coletar o esgoto sanitário, tá? Você vai me dizer assim, ah, Júlia, mas os pontos são aqueles pontos que são marcados no projeto arquitetônico, onde tem as peças sanitárias. Beleza, são esses pontos mesmos. Só que acontece que às vezes a gente recebe um projeto arquitetônico tão básico que eu aposto que se você ainda não recebeu, você vai receber aí na sua carreira profissional, que tem só a mobília básica, uma mobília genérica, pouco detalhada, sem informação, que a gente tem, por exemplo, uma cozinha sem alocação da pia. Então, aonde que a gente vai deixar o ponto de espera para o esgoto dessa pia? E do lado dessa pia vai ter uma máquina de lavar louças? Vai ter uma máquina de lavar roupa, um tanque? Aonde que vai ter? A gente recebe muitas vezes um projeto que tem só o ambiente com a área e com o nome do ambiente. E uma mobília só em linha delimitando aonde que vai ser o mobiliário. Então, a gente não tem como adivinhar essa informação. E a gente sabe que se uma pia está aqui, a gente posicionar ela 40 centímetros do ponto, já muda bastante o layout que vai ser lançado para depois mobiliar esse ambiente. Então, a gente precisa dessas informações assertivas. E aonde tiver a pia, o lavatório, o chuveiro, a bacia sanitária, todos esses elementos no projeto arquitetônico, a gente vai seguir esse exato ponto para a gente posicionar tanto o ponto hidráulico quanto o ponto sanitário. Então, a gente precisa dessas informações no projeto arquitetônico, tá? É fundamental. Então, antes de você iniciar o projeto, você verifica os ambientes, verifica se tem todas as informações, se estão locados, se vai ser uma pia, se vai ser duas, se vai ser um lavatório, se vai ser dois, se vai ser uma bacia sanitária do lado do lavatório ou na parede contrária. Às vezes tem locado só a bacia sanitária nos banheiros. E o resto? E o box do chuveiro, beleza, mas é onde que tá o chuveiro? Às vezes a gente tem um box quadrado, que é num canto de banheiro, sem a locação do chuveiro. O chuveiro vai ficar em qual das duas paredes? A gente não sabe. Fica centralizado no box, mas em qual das paredes vai ficar? E o lavatório, em qual lateral do banheiro vai ficar? Então a gente precisa de todas essas informações, tá? Quando a gente recebe um projeto arquitetônico completo, principalmente se a gente recebe no modelo em plataforma BIM, essas informações já estão todas contidas no modelo arquitetônico, tá? Mas ainda tem algumas vezes que a gente não recebe isso, tá? Outro ponto bem importante também são quais os pontos que vão haver coleta de gordura. Ah, Júlia, mas é óbvio que a pia vai ter coleta de gordura. Beleza, a pia vai ter, a gente já sabe que sim, que a gente vai precisar deixar uma caixa para coletar e separar essa gordura que não pode ir para a rede de esgoto sanitário e a gente vai coletar. Mas e aí, quando a gente tem um depósito de material de limpeza no edifício? Os funcionários vão estar utilizando esse ambiente? Os funcionários vão estar fazendo comida e refeições nesse ambiente? Se sim, a gente vai precisar já dimensionar uma caixa coletora de gordura para essa pia, porque acontece, eles vão fazer a refeição deles ali, o almoço deles ali. Provavelmente vão fazer a refeição do almoço com gordura e com óleo. E a gente precisa reter essa gordura para ela não ir no restante da rede sanitária. Então a gente já precisa prever. Ah, Júlia, mas aqui no meu edifício
vai ser utilizado só para faxineira, ela vai fazer algum lanchinho no meio da tarde, mas não vai cozinhar, não vai precisar lavar louça, nem lavar prato, nem panelas, não vai ter fogão para cozinhar, vai ter só um micro-ondas, então vai ser algo bem simples. E se ainda ela fizer alguma refeição, pode ser que ela nem chegue a fazer. Então vai ser utilizado só para limpar baldes, limpar pano, então não vai ser utilizado esgoto de gordura. Beleza, não tem por que a gente colocar no projeto uma caixa coletora de gordura para esses casos. Então a gente faz o projeto especificamente para o que vai ser executado, né? Então, são os dois primeiros pontos que são essenciais, mas como eu disse, óbvios, só que não tão óbvios quando a gente tem um projeto incompleto. Então, pessoal, vou passar para vocês mais um item para esse vídeo não ficar muito extenso e muito cansativo, mas que você anote já esses 4 itens aí no seu checklist também, tá? Então, o próximo item é o quê? É para onde que a gente vai escoar com o esgoto, tá? O que vai influenciar nessa decisão? A gente vai precisar saber se a rede municipal tem sistema de tratamento de esgoto sanitário passando aí pela frente do lote que você vai construir a edificação, ou se você vai precisar tratar esses efluentes no próprio lote, tá? É bem comum de ter que tratar os efluentes no lote, mas também pode ser que você seja um sortudo ou uma sortuda que tenha já a rede de tratamento de esgoto municipal, tá? Como que eu tiro e como que eu verifico essa informação, Júlia? Então, tem algumas formas. Muitas prefeituras já têm um mapa com a locação que eles marcam no mapinha da cidade, a locação das ruas que já tem a rede de esgoto funcionando. Então, você pode acessar o site, geralmente é disponibilizado no site, e você vai ver aonde que está passando essa rede de tratamento de esgoto municipal, tá? Se não tem no site da prefeitura, você pode entrar no site da concessionária do seu município também. Pode ser que lá tenha. Caso não tenha, por exemplo, aqui não tem esse tipo de planta, eu faço o quê? Eu dou uma ligadinha. Aqui é o engenheiro Rubens que faz esse atendimento e ele é bem tranquilo para dar essa resposta. Eu dou uma ligadinha para ele e digo: ó, Rubens, eu tenho uma obra que vai ser executada na rua tal, entre a quadra X e Y. Tem uma rede de tratamento de esgoto que está funcionando, passando na frente desse lote. Ele vai me dizer assim: ó, Júlia, tem, ó, Júlia, não tem. Ou, Júlia, tem a rede municipal já instalada, já passando, só que não está funcionando. Eu vou pedir para ele: olha, Rubens, você tem mais ou menos a previsão de quando que vai ser ligada e quando vai estar em funcionamento, entrar em funcionamento essa rede? Aí, provavelmente, ele já não tem essa resposta aqui, tá? Então, ele sempre consulta alguém e me retorna essa ligação. Aí, ele vai me dizer assim: ó, Júlia, tem a previsão para ligar daqui 5 meses. Aí, eu vou colocar no meu cronograma: ó, será que daqui 5 meses vai estar pronta essa edificação? Se não tiver, se for daqui mais que 5 meses, eu já posso fazer a ligação direta na rede da rua. Se ele me disser: olha, Júlia, sem previsão nenhuma, aproximadamente 1 a 2 anos, para ligar essa rede na rede municipal que vai tratar o esgoto mesmo. Então, eu vou fazer o quê? Providenciar um sistema de tratamento dentro do meu lote, tá? Então, nós temos essas duas opções para onde que a gente vai direcionar os nossos efluentes, tá? Isso não traz a parte de qual sistema de tratamento que a gente vai utilizar, que eu vou passar para você no próximo vídeo, quais são os quatro principais métodos de tratamento e destinação de efluentes que a gente tem nas prefeituras e nos municípios atualmente aqui no Brasil, tá? Então, essas são as duas verificações que você precisa saber para onde vai coletar e vai direcionar os seus efluentes, tá? Se é um tratamento dentro do seu lote ou se o município faz esse tratamento, tá? Então, é isso no vídeo de hoje. Eu espero que realmente você tenha marcado esses 4 itens que são bem importantes
no seu checklist e que a cada projeto você vai adicionando cada vez mais itens, como a gente adiciona também, tá? Porque são sempre projetos novos, nenhum projeto é igual ao outro. Às vezes tem alguns pontos que a gente precisa considerar num projeto e talvez não no outro. Mas é sempre bom que a gente adicione no nosso checklist para que não passe despercebido nessa primeira análise do projeto, para a gente conseguir de vez aumentar o valor da nossa hora de trabalho, tá? Então, um forte abraço e uma ótima semana.